Graça e paz vos sejam multiplicadas em sua vida e em sua casa. É a saudação em nome de Jesus da nossa Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, filiada à PIB-RJ, para você que está participando das nossas reuniões, você que desde o princípio está acompanhando, você que começou a acompanhar nesta semana, ou está acompanhando hoje pela primeira vez, se inscreveu, mandando seus comentários, apertando o sininho. Agradecemos de todo o coração. Você não sabe como é importante para nós saber que você está acompanhando e participando, porque nós não assistimos a uma reunião. Nós participamos de uma reunião de Deus, de uma reunião para Deus. Então nós queremos expressar a nossa alegria em saber que você está aí participando juntamente conosco. Casa de Paz é uma declaração de fé que funciona de uma maneira ou de outra, de acordo com a palavra de Jesus. Se as pessoas que ouvem a declaração abrem o coração, abrem a casa e recebem a paz fica com elas. Mas se por acaso uma pessoa, claro, tem um livre-arbítrio, diz, não quero essa paz, não aceito, não quero, Deus respeita, nós também respeitamos. Só que a paz não deixa de funcionar. Ela volta para quem declara, para quem faz a declaração da paz. Então volta para a igreja, volta para o povo de Deus. Então, de uma forma ou de outra, a igreja é abençoada quando ela leva a paz. Quando você é instrumento, canal para falar da paz perfeita, da paz do Senhor Jesus para os seus vizinhos, mesmo que eles não aceitem, a paz funciona de um jeito ou de outro. Nós queremos que a paz funcione, queremos que você receba, queremos que você aceite, queremos que você, que é um pacificador, um mensageiro ou uma mensageira da paz, seja abençoado e abençoada com esta paz. Nosso tema de hoje diz o seguinte: Jesus presente traz a paz para a sua casa e paz também para outras famílias. Repetindo, nosso tema: Jesus presente traz a paz para a sua casa e paz também para outras casas e outras famílias. Vamos entender um pouquinho desse tema estudando a nossa história de hoje, meditando na nossa história de hoje. A nossa história ela acontece na casa de Pedro. Pedro, conhecido, apóstolo do Senhor Jesus, Simão Pedro. Jesus sai da sinagoga e vai direto para a casa de Pedro. Lá havia uma senhora que toda visita que chegava, nós imaginamos, porque há uma parte do texto que diz que ela se levantou e serviu. Então nós imaginamos que todas as visitas que chegavam, aquela senhora se levantava e ia procurar fazer alguma coisa, servir aos convidados, servir aos visitantes. Só que nesse dia, quando o Senhor Jesus chegou à casa de Pedro, e os convidados e as pessoas que estavam com Jesus, tinha várias pessoas, Jesus sempre andava cercado por muitas pessoas, aquela senhora não estava presente ali para receber e também ajudar em alguma coisa. Descobriram que a senhora estava de cama, estava acamada com febre muito alta. Febre, você sabe, precisa ser médico para saber, os próprios médicos alertam, febre é um perigo, é sinal de uma infecção, alguma coisa não está funcionando bem, então é procurar o socorro. E era uma febre muito alta, não era uma febrezinha qualquer. Ela não podia se levantar. Você já teve uma febre assim? Em janeiro deste ano eu tive uma febre assim. E sabe qual foi o remédio? Não adianta analgésico, não adianta chazinho, não adianta tudo que a gente conhece.
é claro, oramos ao Senhor e fomos ao médico. Fui ao posto de saúde. E aí o médico receitou, fez os exames antes, descobriu a infecção, o local da infecção, remédio, antibiótico. Ele falou, 5 dias depois, se não melhorar, volta aqui. Voltei lá 5 dias depois, porque continuava ainda com a febre, e aí ele passou um antibiótico mais forte ainda. E aí, poucos dias depois, aquilo acabou, passou tudo, era uma virose, não era Covid, não tinha ainda Covid no Brasil, e aí sarei completamente. Então, aquela senhora, ela estava com febre muito alta. Imagine no tempo que não tinha antibiótico, não tinha todo o aparato de saúde que nós temos hoje, mesmo com algumas dificuldades, mas conseguimos ir ao posto e conseguimos ser atendidos, muito bem atendidos, por sinal. Aquela mulher estava mal. Vamos ler o nosso texto bíblico para entender melhor a história, que está em Lucas capítulo 4, versos 38 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão Pedro. A sogra de Simão Pedro estava doente com febre alta e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e, no mesmo instante, ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as mãos sobre cada um deles e os curou. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Que Deus abençoe essa porção da palavra dele em meu coração e em seu coração. Amém? Amém. Que lições da presença de Jesus na casa de Pedro podemos aplicar em nossa casa hoje, em sua casa? Primeira lição diz o seguinte: a presença de Jesus em nossa casa deve ser natural e constante. Sim, presença constante, presença perene. Não deve ser uma presença ocasional. Vá lá que na hora que você mais precisa, Jesus não está presente. Tudo indica que aquela casa era ponto de parada certa de Jesus. Era a cidade de Cafarnaum. Mas a nossa casa, hoje, é ponto de parada certa de Jesus? A sua casa? Jesus é convidado ocasional ou é morador presente junto com você? Você já convidou Jesus para morar em sua casa? Ele não deve ser um convidado ocasional. Geralmente, nas horas mais ruins, nas horas ruins ou nas horas difíceis, é quando chamamos por Jesus. E ele vem, de qualquer modo ele vem. Mas o melhor é que você tenha Jesus o tempo todo em sua casa. Um dos atributos dele é que ele é onipresente. Onitodo, presente e presença. Então ele está presente onde ele é invocado, onde é invocada a sua presença, ele está presente o tempo todo. Jesus na casa do pescador. Pedro, você sabe a profissão, era pescador. Você já ficou em casa de um pescador alguma vez? Já foi hospedado em casa de um? Eu já fiquei. E gostei muito, porque os peixes fazem parte do meu cardápio preferencial na minha alimentação. E lembro da casa de um amigo, pescador, onde fiquei, que tinha um apelido de cheiroso. Não há nada de contradição nesse nome, porque quem gosta de peixes não tem nenhuma dificuldade com o cheiro dos peixes quando eles saem da água naturalmente, né? Então eu gosto de peixe o tempo todo. E vivi com aquela família e era maravilhoso. Tenho ótimas recordações daquela casa, onde ele, a esposa e os filhos participavam da vida com Deus. Era a casa do cheiroso. Lembro com
muita alegria daquela família e daquela casa. Isso deve ter aí uns 30 anos, mais ou menos, hein? Era uma colônia de pescadores. A casa de Pedro se tornou naquela noite uma casa de bênçãos para outras casas. Porque, como lemos no texto, versos 40 e 41, outras famílias trouxeram seus enfermos quando souberam que Jesus estava ali. Certamente souberam que Jesus havia curado a sogra de Pedro, que estava com febre muito alta. A notícia correu e aí muitas famílias também foram trazendo seus doentes. Não diz aí quais eram os sintomas, mas não importa. Diz o texto que Jesus ele impôs as mãos sobre todos os doentes e curou a todos. Inclusive pessoas com possessas, pessoas que estavam oprimidas por espíritos, por demônios, Jesus libertou também a todos. Uma casa de paz será sempre usada para que outras casas também recebam a paz. Sejam transformadas em casas de paz. E assim, você será como a família de Abraão e Sara, onde está escrito lá em Gênesis 12, 3. E em ti, Deus falou para Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Segunda lição dessa presença de Jesus na casa de Pedro, diz assim: quando Jesus faz parte da casa, as dificuldades podem surgir, mas nós temos a segurança, a lembrança da presença dele, e ele está pronto a agir. Eu anotei essa frase, essa palavra, e realmente ela é verdadeira. Pedro e seu irmão André eram da linha de frente do grupo dos 12 apóstolos. Eram uma espécie de líderes dos 12 apóstolos. Estavam sempre mais perto de Jesus. Tudo que Jesus fez, Pedro estava presente, junto com mais 2 discípulos, 2 apóstolos. Então, era da linha de frente. Contudo, não esteve livre de problemas graves, de riscos graves, de doenças perigosas. Quem escreve é um médico da época, né? Lucas era médico. Ele acrescenta que a febre era alta. Os outros evangelistas falam apenas que ela estava com febre. Lucas acrescenta que era febre alta, verso 38. Há muitos exemplos na Bíblia de crentes piedosos, crentes sinceros, crente tem que ser sincero, mas que foram afligidos por enfermidades. O profeta Eliseu, 2 Reis 13, 14, Tabita, em Atos 9, 36 e 37, é um exemplo no Antigo Testamento e um exemplo no Novo Testamento. Tabita, inclusive, foi revivificada por Deus através de Pedro, lá na frente. Em Marcos 4, 35 a 41, Jesus estava em um barco com seus discípulos viajando. Mas ele foi dormir lá na parte de trás do barco, quando veio uma tempestade tão violenta que o barco estava para afundar. E os discípulos, que eram pescadores acostumados a pilotar os barcos em tempestades difíceis, eles não estavam dando conta. E eles entregaram realmente os pontos, as forças se acabaram, toda a técnica, toda a perícia deles não foi suficiente. Eles disseram, vamos afundar e vamos morrer. Quando alguém lembrou que Jesus estava no barco, chamaram Jesus. Jesus, salva-nos! Assim mesmo eles começaram a gritar. Jesus acordou calmamente, levantou. Você já deve ter visto filmes, né? Levantou as mãos, repreendeu, falou com o vento assim, vento, cala-te, mar, acalma. E o vento, que vinha numa fúria terrível, parou, virou uma bonança, uma brisa suave. E o mar, aquela onda de muitos metros, imediatamente abaixou, se tornou calmo.
Essa é a diferença de Jesus no barco e Jesus fora do barco. Essa é a diferença de andar com Jesus e andar sem Jesus. Jesus em casa, em minha casa, em sua casa, e Jesus fora da casa. Jesus morando na casa e Jesus sendo apenas um convidado ou sendo chamado nas horas difíceis. Quem criou o vento, manda no vento. Quem criou o mar, manda no mar. Os próprios discípulos ficaram impressionados com a atitude de Jesus. Falou com o vento e o vento obedeceu. Falou com o mar e o mar obedeceu. Esse é o meu Jesus. Eu não tenho dificuldade de pregar, de falar, de convidar você para receber Jesus, porque ele realmente é a solução, é a única solução, é a única esperança. Terceira e última lição de Jesus na casa de Pedro, e isto trouxe paz para a casa de Pedro, porque estava havendo uma aflição, a sogra dele estava com febre, sem remédio, sem antibiótico, naquele tempo não tinha ainda, e a febre alta, só piorando, não ia ter jeito. Terceira lição diz assim: Jesus nos dá vida, cura e dá saúde para que o sirvamos imediatamente. Para que Jesus curou aquela mulher? Por que Jesus curou aquela mulher? Por que Jesus vai me curar? Por que Jesus vai me dar vida? Com que finalidade? O verso 39 diz: a febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. A febre geralmente quando passa deixa a pessoa assim com fraqueza, não é verdade? Você que já teve febre também, todo mundo já teve febre, né? Até as crianças já tiveram febre e depois, mesmo quando a febre passa, melhora, o corpo fica fraco. Mas aquela mulher não sentiu nem fraqueza no corpo. Jesus curou até as sequelas da febre, da infecção. Ela se levantou e serviu, porque ela era uma mulher que servia. Estava pronta a trabalhar, pronta a ajudar. Jesus nos cura, Jesus nos dá saúde para que sirvamos a Ele e uns aos outros. Quando qualquer pessoa chegava na casa daquela mulher, ela estava pronta a ajudar. Por que você acha que Jesus vai curar você? Você está pedindo cura a Jesus? Então pense nisso. Se você quer a cura de Jesus, pense que Jesus vai lhe curar para que você sirva, para que você adore a Ele, para que você busque a Ele, para que você sirva a Ele e também a alguém, as pessoas que estão ao seu redor. Por que você acha que Jesus lhe dá vida? Esperando que você dedique sua vida a Ele, claro. Por que você acha que Jesus lhe dá saúde? Para que você use o seu vigor para a glória dEle, para louvar a Ele, para buscar a casa dEle, para levar a mensagem dEle, a paz dEle para outras pessoas. Essa paz que você está recebendo, se deve levar. Quanta gente precisando. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis com motivação errada. Se você pedir cura ao Senhor e disser a Ele: Senhor, se o Senhor me der cura, eu vou te servir, pode ter certeza que o Senhor vai te curar, mas cumpra o seu voto. Se você pede saúde ao Senhor, mas prometa ao Senhor: se o Senhor me der saúde, eu vou procurar a tua casa, vou te servir na tua casa. E sirva assim na casa do Senhor. O Senhor vai te dar saúde para alguma coisa, para algum serviço, para algum benefício na obra dele, no trabalho dele. Deus não faz nada sem propósito. Na Bíblia nós vemos isso o tempo todo. Jesus sabia que aquela mulher tinha prontidão para servir. Ele próprio diz que veio para servir. Isso está em Marcos capítulo 10, verso 45. A minha oração nesta reunião é que você decida ser um servo do Senhor. Se você é homem, ser uma serva do Senhor. Se você é menina ou mulher, decida servir. Aquela mulher, ela estava pronta a servir. Jesus sabia disso. Por isso, imediatamente, quando ela foi curada, melhorou,
se levantou para servir. Quero concluir com a história de uma outra casa, onde a paz também chegou no meio da guerra. E era exatamente no fim da Segunda Guerra Mundial. Essa casa estava no meio do bombardeio entre a pessoa que conta essa história, morava numa casa, numa cidade onde estava sendo bombardeada na Segunda Guerra Mundial, lá no Japão. E naquela noite a casa dele foi atingida pelo bombardeio aéreo. Até aquele dia não tinha sido atingida, mas naquele dia foi atingida por um bombardeio muito violento, bombardeio aéreo muito forte, e ele não sabia se ele e a família dele sobreviveriam. Naquele momento ele teve dúvidas se amanheceria o dia vivo, porque foi um bombardeio contínuo, intenso. Mas naquele momento a ideia dele foi dominada pelo pensamento da paz que o Senhor pode dar. Ao invés do terror, ao invés do grito, do desespero, a paz, que vinha da consciência de estar fazendo tudo o que ele podia para ajudar os vizinhos. Ele ainda saiu correndo para ajudar a família e ajudar outras famílias a salvar o máximo possível de pessoas. Quem conta essa história é um jovem chamado Davi Lino. Ele morava no Japão na época e a cidade dele foi bombardeada e a casa dele naquela noite sofreu bombardeio e ele sobreviveu com a família. E ele conta essa história, que foi esse sentimento de paz, foi a busca dessa paz, que vinha da consciência de estar fazendo algo para servir ao próximo. Estava todo mundo ali na mesma situação. Atualmente, nós andamos apavorados com um vírus chamado coronavírus ou Covid-19, porque tivemos outros coronavírus antes, chamado de novo coronavírus, porque já tivemos outros antes. E, infelizmente, isso está apavorando o mundo todo, muita gente no mundo todo. Então, não é um bombardeio aéreo como na Segunda Guerra Mundial, mas parece que estamos numa situação de guerra no mundo, nesse tempo que estamos produzindo esses vídeos. É hora de invocar essa paz, que esse personagem, Davi Lino, invocou no meio do bombardeio, quando a família dele estava sendo bombardeada, a casa dele e outras casas ao redor. Então, é hora de nós firmarmos nossa consciência, nossos pensamentos, nossas emoções, nossa alma e nosso corpo nessa consciência da paz que só o príncipe da paz pode dar. Nós podemos enfrentar esse coronavírus, esse novo coronavírus, esse Covid-19 com a ajuda do Espírito Santo de Deus, claro. A pessoa de Deus que está atuando no mundo e na igreja é o Espírito Santo. O Senhor fortalecerá o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo e lhe dará paz. Essa é a promessa do Senhor, mais uma promessa do Senhor no meio da guerra. Eu convido você para convidar as pessoas que estão ao seu redor, para darem as mãos e orarmos ao Príncipe da Paz, fortalecermos a nossa consciência, nossos pensamentos, nossas emoções, nesse bombardeio de vírus que está nas ruas, que está no ar, que está nas notícias. A gente nem consegue mais ouvir notícias porque deixa mais apavorado ainda. E a gente fica numa situação, geralmente, como se a gente estivesse sendo bombardeado, nossa casa, nossa família. Você abre a internet, só dá coronavírus.
liga a televisão, só notícias nesse sentido, isso no mundo todo. Então nós precisamos de uma boa notícia. Precisamos abrir o canal da boa notícia. Esse canal. Não é meu esse canal. Esse canal é do Príncipe da Paz. É a palavra dele que está sendo falada agora. Aqui nós somos apenas instrumentos. Todos os domingos temos 2 reuniões só sobre casa de paz. Então, receba essa palavra. Receba essa promessa. E às terças-feiras, você já sabe, depois de amanhã, tem a nossa live ao vivo com a missionária Eneida sobre um tema que faz você refletir sobre a sua casa, sobre a sua família, uma promessa abençoada para você. Uma palavra de notícia, de boa notícia para você. Porque o Evangelho é chamado de boas novas, boas notícias. E às quintas-feiras, outra live também sobre, o nome é promessas. Você pode abrir nossa playlist e você vai acompanhar as listas de vídeos que temos. Cada temática tem uma série de vídeos, promessas, PGM, casa de paz, momento infantil, até para as crianças, tem uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Para reunir a família, chamou todo mundo, então vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor assim. Senhor Deus de Abraão, eu quero a presença constante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo em minha vida e em minha casa. Tenho certeza de que a vossa presença trará paz que vai abençoar minha vida, minha família. Bênção também para outras famílias ao redor da minha família e ao redor da minha casa. Eu peço a presença do Senhor, não somente para passar uma hora ou alguns dias, mas eu peço a presença do Senhor morando aqui comigo. Mora em meu coração, Jesus. Mora em minha vida, em minha alma. Habita na minha vida e na minha casa. Eu oro assim a Deus Pai, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glórias a Deus, graças a Deus. Que bom que você participou de mais uma reunião Casa de Paz. Agradecemos sua participação em mais essa reunião e nas reuniões desse dia. Esta é a terceira reunião de hoje. Às 9h30 tivemos primeira reunião Casa de Paz. Ao meio-dia tivemos o momento infantil e agora, nesse momento, estamos no ar apresentando a você a segunda parte Casa de Paz. Então, continue participando conosco. Se não se inscreveu, inscreva-se. Não comentou? Comente. Tem aí embaixo do vídeo, tem um espaço para você fazer os comentários agora mesmo. Dar seu testemunho, mandar seus pedidos de oração, agradecimentos, suas impressões sobre as nossas reuniões. Temos tido sugestões, agradecemos as sugestões, as orientações que temos recebido para melhorar a cada dia as nossas transmissões. Então, agradecemos a você a sua participação. Agradecemos também a Deus, porque Ele realmente é o autor de todas as coisas. Agradecemos, não podemos deixar de agradecer ao nosso técnico e diretor de transmissões, que é o Rogério Sampaio. Obrigado, Rogério, mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, sua esposa, Monique, seus filhos, Davi, Enzo. Deus abençoe vocês, toda a família, doando para nós, para a nossa igreja, todo o serviço, toda a técnica e a direção também desses trabalhos, dessas transmissões. Um abraço para você que está aí participando. Queremos deixar para você o nosso abraço. E continue firmando nas boas notícias do Senhor
que a paz do Senhor, a presença do Senhor em sua casa vai espantar, repreender todo o mal e lhe dar segurança para que você sirva, inclusive ajude outras famílias. Até a próxima reunião, mas antes, receba uma bênção do Senhor, que nós queremos deixar, sempre deixamos para você uma bênção final. Curve sua cabeça, abra seu coração, abra sua alma e receba a graça, a misericórdia, saúde, prosperidade e a paz do Príncipe da Paz seja com todos, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, o Príncipe da Paz, oramos. Todos digam amém. Um abraço e até a próxima reunião, se Deus nos permitir.